Boa noite, maravilhosas. Quanto tempo sem ver vocês? Boa noite, sejam bem-vindas, né? Hoje vamos falar sobre o tempo, como controlar esse danadinho, né? Que se você der uma bobeira, você perde um tempo, um dia, um ano, né? E você perde, e o nosso tempo, ele é finito. Então vamos falar um pouquinho sobre como controlar ele. Sejam todas bem-vindas, né? E eu quero falar dos pontos importantes, né? Antigamente, quando você era criança, você via muito a sua mãe, a sua avó, a sua bisa, né? Quem tinha família grande, indo para a cozinha fazer aquela comida maravilhosa, né? Porque é a experiência, né? A maturidade. Hoje eu sei que as pessoas que mais praticaram, né? A nossa avó, a nossa mãe, a nossa tia, toda a minha família cozinha. E é algo que eu tenho um orgulho, né, de ter aprendido, mas eu não aprendi com a minha família, aprendi com a minha sogra. Foi ela que me ensinou a cozinhar, né? Eu acordava com aquele cheiro e eu colava que eu queria aprender, que eu não sabia cozinhar, minha comida era ruim. E aí eu fui me apaixonando pela cozinha. E é algo que aqui em casa é muito difícil pedir, né? E essa semana eu tava, no sábado, eu tava com o Silas aqui e eu vi a galera subindo com comida, as vizinhas, pizza, açaí, sorvete, só vi aquelas embalagenzinhas do iFood, né? Porque hoje a comida está na palma da tua mão, né? Se você quiser colocar, só pedir uma pizza, você pede. Se, inclusive aqui em casa, às vezes, um pede pizza, um pede sushi, o outro pede sanduíche. Tá? É bem difícil isso acontecer, porque realmente eu gosto de cozinhar, então para mim isso é um prazer. Eu descobri, né? Às vezes eu me criticava muito, né? Mas aí uma amiga minha falou, Paty, é a sua forma de demonstrar amor para sua família. Então, continue. Mas isso é importante você saber qual o tempo que você investe para isso. Se você quisesse ler lá antigamente, quando você era criança, você precisava ir na biblioteca da sua cidade ou na escola, pegar um empréstimo de um livro, né? Na faculdade, quem não? Quem nunca pegou o livro na faculdade, era pegando o livro, fazendo um trabalho, lendo, devolvendo, né? Todo esse processo. E hoje o livro está na palma da tua mão, né? Qualquer livro que você queira, né? Você pode ouvir esse livro, você pode ler esse livro. Então, tem o lado positivo disso tudo, né? Que é a facilidade das informações que você tem, e tem o lado negativo também, né? Um dos lados negativos é o sedentarismo, né? Porque ao invés de você ir à cozinha, você fazer é, aquele alimento, você confraternizar, você perde isso, né? Com o sedentarismo, você perde isso. Você perde também um pouco da sua saúde mental, né? Que é o quê? As telas, né? Tem muita gente hoje, tem muita gente hoje que fica vidrado nas telas. Outro dia eu estava assistindo aqui, que eu não assisto jornal, aqui em casa a gente não assiste jornal, tá? A gente não assiste jornal. E eu tava assistindo aqui algum comercial, e aí passou assim: BBB 2025, assine não sei o quê, acho que era Globoplay, e tenha a casa mais vigiada do Brasil por 24 horas. E aí eu olhei pra cara de Silas, Silas olhou pra minha cara e disse: Meu Deus do céu, será que tem alguém que fique 24 horas assistindo o BBB? O que é que vocês acham? Vocês acham que existe essa pessoa? Claro que existe. Se não existisse, não existiria esse programa, né? Se não tivesse público para isso, não existiria uma empresa, né? Todo um processo de filmagem, 24 horas para fazer isso. Então, qual a saúde mental que essa pessoa que fica 24 horas assistindo tem, né? As telas, o Instagram. Eu vou dar uma dica para vocês. O Instagram tem dois tipos de público, dois tipos de pessoas dentro do Instagram, tá? Uma é quem cria conteúdo, quem vende, e o outro é quem compra, tá? Então você precisa entender, você está no Instagram, você é a pessoa que está vendendo ou a pessoa que está comprando?
Não, Pati, eu não tô nem vendendo nem comprando, eu só tô me divertindo. Instagram não é lugar para você se divertir. E aí você vai perdendo a sua saúde mental, porque tem pessoas que fazem academia, eu vejo, com o celular na mão. Eu levo meu celular para academia, deixo ele no murinho, que tem assim perto da janela, né? E deixo ele lá. Quando eu termino, eu pego no celular para vir para casa. Mas eu vejo pessoas indo para academia com o celular na mão, termina o aparelho e fica. Gente, qual a saúde mental que essa pessoa está tendo? Isso vai gerar ansiedade. Você está ansioso, você é dependente, né, dessa rede social, que é tudo falso. Quantas pessoas tá aqui hoje em Aracaju e posta que tá em Itabaiana? Então, isso aí é balela. A rede social é só o que apresenta, né? Então, se posicione da forma. Você é uma consultora de beleza, você quer trabalhar venda, você quer trabalhar qualidade de vida? Venda isso. Venda a sua qualidade de vida. Eu estava conversando com o Sila sobre uma consultora do meu time e eu falei, cara, eu vou conversar com o esposo dela. E aí ele falou, cara, ela não tem qualidade de vida. Então, o ponto que a gente vai falar com ela é sobre qualidade de vida, entende? Então, ela já é consultora, né? Mas ela precisa entender que a forma que ela está fazendo o negócio dela, vivendo a vida dela, ela não tem qualidade de vida. E, gente. Eu nunca tive a qualidade de vida que eu tenho hoje. E, na verdade, eu não imaginaria que eu ia ter um dia. Ter uma qualidade de vida, uma vida boa. Uma vida boa, tá? Então, isso é com o tempo. Mas você precisa saber para onde você está indo, né? A questão do estresse é algo que perturba muito também, né? É algo que tira a tua paz. E eu sempre falo, né? Eu amo falar isso, que você precisa tirar tudo que tira a sua paz, né? Busque algo importante para você que te faz feliz. Se é ler um livro, se é sair para tomar um café, se é visitar uma amiga. Você precisa se cercar e ocupar o seu tempo com as pessoas que te fazem bem, sabe? Porque sabe que tem pessoas chatas, pessoas desocupadas. Só que se você já ocupou o seu tempo com as pessoas que você gosta, não vai sobrar tempo para esse outro tipo de pessoa, sabe? Tem dois grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas que te valorizam, que te faz crescer, que te ensina a crescer, que te impulsiona, e tem aquelas pessoas que te puxa para trás, né? Te puxa para trás. É uma pessoa que quando chega só fala de problema, tá? Nós somos boas ouvintes, né? Nós, como líderes de vocês, nós somos boas ouvintes, mas a gente também precisa da nossa sanidade mental, né? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde com a atividade física. O seu tempo tem que ser para as coisas que realmente importam, tá? E o mal do século é a ansiedade, tá? Então você precisa saber disso, você precisa saber que o mal do século é a ansiedade, e quanto mais você sair desse ciclo, né, que te traz ansiedade, é melhor para você, tá? O tempo, ele é um recurso finito, tá? Não é infinito, é finito. O tempo é um recurso finito, não recupera mais. É o que eu falei para vocês. Aquele dia que você, ai, gente, eu vejo tanta gente fazendo baboseira. Ah, mas fulana precisou de mim. Cara, se fulana precisou e você foi, porque você não tinha agendado nada. A sua agenda não estava cheia. Então você é disponível para qualquer pessoa. Se você não domina a sua agenda, você vai ser a agenda de alguém. Alguém vai pegar você, certo? E vai te ocupar porque você não é ocupada. Por exemplo, eu falei com uma, eu vou até falar baixo porque eu não sei qual unidade ela mora. Falei com uma cliente e aí ela falou que chegava às 7h30 hoje, daqui. Aí eu falei assim, 7h30 eu posso, porque às 20 horas eu começo a dar uma aula. E aí ela, 7h50 falou comigo. Aí eu falei, então, eu já vou começar a minha aula, já estou preparada aqui para a aula. Ela vai testar uma base, entende? Então, ela sabe que eu tenho uma agenda. Aí ela falou, quando você terminar a aula, você pode me atender? Entendeu? Então, assim, eu tenho a minha agenda, né?
1 hora da tarde eu já tinha compromisso, 4 horas da tarde eu tinha compromisso. A minha nacional queria falar comigo 6 horas. Eu falei, eu já tenho compromisso nesse horário, né? Então, assim, você tem que fazer a sua agenda ou alguém ocupa a sua agenda. Então, lembre-se dessa frase: o tempo é um recurso finito, não recupera mais. E produtividade é um nível que você é um nível que você conclui as tarefas. Então, como que eu sei se eu sou uma pessoa produtiva? Se você anda cumprindo as tarefas que você se colocou. Ah, eu me coloquei falar com 5 novas pessoas por dia. Ah, eu me coloquei fazer o 2 mais 2 mais 2 todo dia. Ah, eu me coloquei uma tarefa de fazer um skin analyze, de fazer um quiz de base. Lembra aquela aula que eu dei? Eu dei uma aula bem interessante, dividindo o tempo. Você vai fazer 15 minutos disso, 5 minutos disso, tantas. Eu dei uma aula bem legalzinha. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar essa aula, que foi muito boa. Eu vou colocar lá no grupo, dando uma agenda para vocês, né? Falando sobre rede social, sobre o WhatsApp, sobre abacate, em cada tempo. Por quê? Porque às vezes eu vejo, eu sinto, né? é, a consultora em casa, né? Se eu estiver em casa, eu estou trabalhando em algo que me gere dinheiro, tá? Não é trabalhando por estar ocupada. Então, isso é algo que vocês precisam diferenciar, porque às vezes vocês estão ocupadas e acham que estão sendo produtivas, entende? Então, produtividade, ela vai ser real quando você conseguir concluir as tarefas. Se você não está concluindo as suas tarefas, você não está sendo produtiva. Entenderam a diferença? Saibam que o tempo você não recupera, ele é finito, ele vai acabar, né? O nosso tempo aqui é passageiro, todo mundo está passando aqui, né? Estamos nesse processo, mas o seu dia, né? Você tem 24 horas, você tem e eu tenho. Tá? Então, a primeira vez que eu ouvi isso, eu digo, oxente, como? E por que que eu não tenho tempo? Né? Se todo mundo tem 24 horas. E elas serão divididas em 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para você fazer o que você quiser. Olha que loucura! E por que não dá tempo você fazer nem o que você quer e nem trabalhar 8 horas? São 24. Some. 3 vezes 8. Vai dar 24. Eu digo, esse negócio tá errado. Eu disse, como? Se você parar para pensar, você não tá. Talvez você não dorme nem 8 horas. Talvez você não trabalhe 8 horas. E talvez você não tenha tempo nem de tomar um café. Talvez você não tenha tempo nem de fazer uma atividade física. Mas são divididas dessa forma. Dessa forma é uma vida perfeita, né? Aonde você vai conseguir concluir a sua vida com excelência, tá? Só tem Josélia, Darlene e Shirley. Eu vou fazer assim, ó. Vou dar aula assim para vocês. E aí, tá bom? Coisa feia. É muito ruim, viu? Dar aula. Eu tô aqui, viu? Tá me vendo? Agora tô, toda de rosa. Eu Oxi. tô trabalhando. Ah, Eu tô tá bom. atendendo. Mas tô aqui ouvindo tudo. Muito bem, Livinha. Você é minha rainha. Agora, como é Beijo. que beijo? Como é que volta o slide, gente? E aí, José, agora chegou a sua vez de me ajudar. Ah, meu Deus, eu fui abrir para ver vocês. Oi, Vânia. Muito bem, Vânia. Vamos lá, vou precisar aqui. Aê, voltei. Muito esforço. A gente vai fazer um diagnóstico, tá? A gente vai fazer um diagnóstico agora das suas atividades, né? Você precisa fazer esse diagnóstico das suas ações, né? Das tarefas que você conseguiu concluir. Então, tem tarefas que têm muito esforço e resultado pequeno. Tá? Por exemplo, às vezes eu gosto de Darlene. Darlene sempre me dá esse feedback. Ela fala assim, Paty, você validou, você fez essa ação, você validou, porque eu não tive resultado. Ela falou comigo outro dia que eu passei uma ação na unidade.
Ela fez a ação, mas não conseguiu ter resultado. Entende? Então, ela se esforçou muito e teve pequeno resultado. Isso é importante você saber, né? E tem a tarefa que tem muito esforço, mas também você tem um resultado alto. Ela é válida, porque você tem um trabalho grande. Nós, como diretora, nós sabemos e nós precisamos, tanto como diretora como consultora. Aquilo que a gente joga em massa, né? É sempre quando eu falo, se você chegar aí e colocar em uma lista de cliente, né? Se você for lá e colocar numa lista, aquela lista lá de lista de transmissão, você vai ter muito esforço, né? Porque você disparou e um resultado pequeno. Se você chegar e fazer um trabalho através de áudio, através de personalização, através do abacate, você vai ter muito esforço, mas você vai ter um resultado alto. Patri, não vai ser o mesmo esforço, não? Não. Se você quiser fazer um áudio, você pode responder para a cliente, porque não é só você jogar. Se ela, por exemplo, você faz o primeiro contato. Eu estou dando um exemplo da mensagem, tá, gente? Mas vocês vão pegar a estratégia que você colocou para você desenvolver, né? Eu coloquei uma estratégia, não sei se as outras diretoras, Shirley e Josélia, compartilhou, que foi a estratégia de um pôster, né? Com para impressão, né? Porque eu tenho consultoras, inclusive que eu não sou boa de abordagem fria. Eu sou péssima, tá? Então, eu quero ter um material para falar para todo mundo que a base está na promoção, né? Então, você também pode imprimir, o panfleto está lá no grupo, as meninas podem compartilhar. Você pode imprimir e ter esse panfleto no seu dia a dia. Você tem 2 meses para usar o panfleto, né? Que saiu a R$ 1 aqui em Aracaju, colorido, né? Vai vir quatro panfletinhos a R$ 1, saiu a 25 centavos, né? Então, assim, vai ser algo que eu vou gerar muito esforço, que eu vou sair mesmo, mas eu vou ter um resultado alto. Eu tenho certeza. Hoje eu parei para comprar melão quando estava vindo, e a mulher falou: eu pensei que essa marca não vendia mais. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão querendo, as pessoas pararam de ouvir sobre Mary Kay. Existiu aquela leva, né, quando eu entrei em 2017, 2018, 2015, 2015, 16, 17, 18, tava boom, todo mundo era consultora Mary Kay, você só via bolsa, bolsa, bolsa. E a mulher hoje me falou, eu pensei que essa marca não existia mais. Entendeu? Então, assim, por isso eu pensei, né, ao meu redor de fazer esse trabalho de apresentação, que você é uma consultora Mary Kay, colocar seu Instagram, fazer esse trabalho com o WhatsApp e buscar essas pessoas. Então, se você está fazendo uma tarefa com muito esforço e você já visualiza que não teve resultado nenhum, você já tem que fazer esse diagnóstico e cair fora. Você precisa cair fora. Dizer, cara, eu vou me esforçar, mas eu vou fazer bem feito. Talvez se você trabalhe na lista de transmissão, você não venha ter, né? Outra pessoa, alguém me falou hoje. Foi alguém que eu conversei hoje. Não lembro exatamente qual foi a postura. Ela falou que ela fez um início de uma pessoa que curtiu o history dela. Curtiu e ela foi lá atrás, né? Então, é muito esforço, mas se você for responder às pessoas que estão interagindo com você, você vai ter um resultado alto, entende? Então, às vezes, você faz um vídeo enorme, você faz um trabalho enorme, né? E você joga fora o retorno. Você só fez o esforço, mas você acaba não tendo o retorno. Então, prestem atenção nisso, tá? E agora a gente vai falar sobre procrastinação. É algo que eu sofro, tá? Eu sofro e eu vou dizer aonde que eu me encaixo aqui, tá? E eu quero que a carapuça sirva para todas, tá? Procrastinação é algo que eu luto, né? E eu fiquei chocada, chocada, quando eu descobri e assumi que eu era procrastinadora. Então, se você ainda não assumiu, chegou a hora de você assumir. Então, o que é procrastinação? Mal gestão do tempo. Você sabe os seus horários? 8 da manhã, oito horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer o que você quiser? Você sabe? Ou você não sabe? Então, eu comecei a mudar o meu ano.
depois do ano péssimo que eu tive em 2024. Então, eu comecei a me policiar. Sabe o que é policiar? É você falar que você não pode parar durante o dia, né? Para fazer baboseira, para fazer. Por exemplo, a minha tia, ela casou e pediu para eu ajudar ela a escolher o vestido. Eu não fui no dia. Eu falei, tia, olha, eu vou. Vai ser uma honra fazer isso, certo? Mas eu posso tal dia, tal hora. Pode ser? Porque antigamente eu dizia, tá onde? Eu tô indo. Entende? Porque eu sou dona do meu negócio. Então você precisa fazer uma gestão do tempo. Medo. O medo também, ele vem da procrastinação. Teve uma consultora que falou, agora no Summit de Futura Diretora, sobre o medo, né? E ela falou o quê? Eu quero perder todos os meus medos. Não foi? Você falou? Então, assim, o medo, ele te paralisa. O medo, ele te paralisa. E eu fui uma mulher muito medrosa. Hoje eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Tenho medo de voar. Eu tenho medo de entrar na água para fazer natação e morrer afogada. Eu tenho medo de correr e arrebentar meu joelho, que eu tenho uma lesão no joelho. E é as coisas que eu estou fazendo. Eu estou andando de avião, eu estou nadando, eu estou correndo. E uma pessoa que tem múltiplas tarefas também ela é uma pessoa procrastinadora, tá? Então são características. Você não precisa ter todas, mas algumas você vai ter aí. O que é uma pessoa que faz várias tarefas? Às vezes você tá no celular, mexendo no gogó do menino e programando a máquina, tá? Então, tem pessoas que não conseguem fazer nada que preste, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a sugestão é que você faça uma coisa por vez, né? E a gente sempre fala de homem. Homem não consegue atender o telefone e olhar a panela, vai deixar a panela queimar. Mas é muito difícil a gente dar uma missão ao homem e ele não concluir. Pelo menos o homem daqui de casa conclui, né? Então, é interessante vocês olharem se é uma característica sua, tá? A mentalidade autodestrutiva é uma característica também da procrastinação. O que é isso? Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Isso aí é uma mentalidade de fraco. E aí, quando você decide fazer, a mentalidade vem. Aí você para. Não é para mim, eu não vou. Eu realmente não vou conseguir. Eu sabia que eu não ia conseguir mesmo, tá? Então, vá virando isso aí. A falta de foco, o foco, ele precisa ser igual o Waze, o foco, ele tem que te dar a direção. Se você não tiver uma direção, né, quando você sai de uma casa para ir, por exemplo, eu vou no salão novo, eu coloco, peço o endereço, eu nem gosto de localização, eu peço sempre o nome da rua e o número. E aí eu digito no Waze, nome da rua e número, vou focada e paro lá, né? Caso eu não faça isso, aí eu passo, aí eu abasteço, aí eu vejo um negócio, aí eu vou no mercado, aí eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, e aí eu não tenho um foco, tá? Então eu sempre falo sobre foco é direção. Você continua fazendo algo, né, todo dia em prol de um resultado se você tiver a direção. Paty, eu tenho uma direção. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou focada na direção que eu quero, tá? Então busca isso. Ansiedade, ansiedade, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir de preocupação, né? Que a ansiedade é quando você se preocupa antes do tempo, né? Isso é ansiedade. Ou você não fez o que tem que ser feito e você quer que Deus mande um milagre. Isso também pode ser um tipo de ansiedade que é você esperar que as coisas aconteçam, tá? Então, a minha ansiedade é por preocupação antes do tempo. Eu tenho essa parte de ansiedade, que é tipo assim, cara, eu vou fazer um evento. Né? Então, eu passo 1000 vezes a minha tarefa, eu passo 1000 vezes o que eu tenho que fazer, eu olho minha bolsa 1000 vezes, porque eu sou tão responsável que eu não quero esquecer nada. Entende? Então, isso também é uma característica. A zona de conforto eu não tenho. Isso aí, Fia, você pode ter. Eu não tenho. Então, como eu descrevi várias características,
características, você pode sim verificar qual mentalidade autodestrutiva eu não tenho. Você, quem é que tem mentalidade autodestrutiva? Ninguém tem. Ninguém ficar falando eu não consigo, eu não posso. Ninguém. Ninguém. Deus está vendo. A Darlene, quem mais? Bora. Só Darlene, que tem essa mentalidade, acha que não pode. Então você tinha, porque isso aí realmente é palavras de afirmação, Darlene, né? É um dos mais fáceis de resolver, que é a palavra de afirmação, né? Você ressignificar cada palavrinha, o sentido para você, né? E eu aprendi isso muito de uma forma. Olha só que delícia. Olha só como funciona essa brincadeira de ressignificar. Academia. O que significa academia para você? Digita aí para mim. Academia. Fazer atividade física. O que é que significa para você? Digita. Já estou no chat olhando. Saúde, longevidade, esperta. Estou vencendo nessa área. Isa. Atividade física, lazer, qualidade de vida, Rose. Atividade, bem-estar. iPhone, acho que é a Josélia. Vânia tá no shopping. Vi agora, Vânia. Ah, Clarice. É porque não apareceu o iPhone verde, Clarice. Pronto. Gente, academia, eu sempre pensei como chato. Olha o que ressignificar, vou ensinar para vocês. Chato, um monte de gente que o povo só ia para paquerar e para se exibir. Na minha cabeça sempre foi isso. Um lugar chato. Até o momento que eu ressignifiquei para longevidade. Igual a Shirley. Eu vou durar mais, eu vou viver mais se eu fizer atividade física. Eu vou ver o meu neto. Eu vou ir para o casamento dos meus netos. Entende? Então, agora, toda vez que eu penso em não ir, eu digo, cara, eu vou desperdiçar um ano da minha vida, né? Se eu não me cuidar. E aí a gente tá com o personal, né? E aí eu falei, olha, a gente tem que trabalhar glúteo e abdômen, muito, esses dois músculos. Porque eu fiz fisioterapia e glúteo e abdômen é o que sustenta a coluna, né? Então, toda a estrutura da coluna, porque o idoso ele não enverga, porque ele tá com o glúteo e o abdômen frouxo. Então, esses dois músculos é importante, entende? Então, tudo que você achar dessa lista que se encaixe em você, você precisa ressignificar. Mal gestão do tempo. Eu ressignifiquei, né? Ah, eu trabalho demais, eu mereço. Ah, eu vou acordar quando acordar. Não, hoje eu acordo com o despertador. Eu acordo 5h20 com o despertador. Eu ressignifiquei. Eu tenho tempo, eu criei tempo. Medo, não tenho medo. Não tenho medo. Ele vem e eu faço. Aí eu já disse para ele que eu não tenho, entendeu? Porque eu faço mesmo com a presença dele, né? Descendo suor, é nervosa e eu estou fazendo. Então eu já disse para ele que eu não tenho. Inseguranças. Inseguranças a gente tem quando a gente não tem segurança. Insegurança a gente tem quando não tem segurança. E o que é insegurança? É falta de conhecimento, né? Então, se você quer muito fazer uma coisa, você precisa se preparar. Múltiplas tarefas, toda mulher tem, mas você precisa priorizar as coisas mais importantes, né? Então, primeiro você faz os mais importantes, que vocês viram lá, né, no outro slide, que às vezes você faz muito trabalho e pouco resultado, tá? Então, assim, gente, eu tava fazendo uma conta esse mês, todos os meses, para a honra e glória do Senhor, eu ganho 2 dígitos. Você sabe que 2 dígitos é acima de 10 mil, né?
Então, fora as minhas vendas, 10 mil. Aí, se eu pago hoje R$ 150 para uma faxineira uma vez na semana. Então, minha casa não fica suja, então uma vez na semana tá suficiente. Toda quinta ela vem para deixar arrumadinha pro final de semana. 150. Então, 150, 150, 150, 150. Dá quanto? R$ 600 eu pago. E eu ganho dois dígitos no meu trabalho. E se eu pegasse o meu tempo e fosse faxinar, eu ia ganhar, eu ia sobreviver. Não ia, entende? Então, gente, um trabalho de uma casa, ela chega aqui, só sai 5 horas da tarde. Eu fico cansada em ver ela trabalhando, da forma que ela trabalha, entende? Então, às vezes, você passa o dia inteiro fazendo a faxina da tua casa, sendo que você poderia pagar uma faxineira de 150, pagar R$ 600 no mês e ser produtiva. Agora, não é você pagar faxineira e ficar vendo Big Brother ou o Instagram, ou as fofocas de Virgínia. Teve uma abençoada que estava comigo e falou: Eu vou ser igual a Virgínia, quando tiver um filho, eu vou fazer uma lipo. Falei: Nossa, que imatura, né? Na vida real, não funciona dessa forma, né? Quando você tiver o dinheiro que aquela mulher tem, você pode até falar isso. Então, são pessoas fúteis, tá? Então, a falta de foco, ansiedade eu desenvolvi o ano passado, né? Por esperar que as coisas acontecessem, e zona de conforto eu não tenho, tá? Então, printa, tira foto disso aí, tá? Veja o que é que tá tirando a tua paz, para depois você ir ressignificando cada um, tá? Eu vou ensinar um método para vocês agora. Método ABCD. Método ABCD. Então, todas as vezes que você vier alguma daquelas características, né, da procrastinação, você já vai saber como resolver. Então, o primeiro A é ambicionar. Todo mundo só resolve uma coisa se ela tiver a ambição de ter, né? Ela tem que ter essa ambição. Eu me multiplico em 10, tudo agendado, senão não consigo realizar nada. Beleza? Desejar, tá? Então, hoje, você vai conseguir algo se você tiver ambição e se você desejar muito. Às vezes você está desejando pouco, você realmente não quer. Porque uma mulher, quando quer uma coisa, ela consegue. Porque a força da mulher é forte. Segundo, B, batalha. Nessa parte é o processo. Você desejou, agora você está no processo, na batalha, o passo a passo, tá? Então, é como eu falei, a rede social, normalmente a galera até compartilha o ambicionar, pula a questão do processo, a batalha. Pouquíssimas pessoas postam a batalha. E aí você não vê a batalha dela, né? E aí você acha que a vida do vizinho é boa. Porque você não está vendo a batalha dela. Você não está vendo o passo a passo. Às vezes ela não compartilha, que ela quer mostrar para você que é fácil. Mas o bastidor dela foi muito bem feito. Foi no passo a passo, dia a dia. Então, o C, né, do método é o conquistar. Conquistar vem aí, depois da batalha, depois do processo, depois do passo a passo. E o D é o destino, aonde você chegou. A sua conquista te trouxe a um processo. Hoje eu recebi o e-mail, estava ansiosa. Eu disse, Silas, não chegou o e-mail da Mary Kay, não. Será que eu ganhei o carro mesmo? Conte aí para mim esse ponto. Ai, meu Deus, cadê o e-mail? Cadê o e-mail? Aí hoje o e-mail chegou. Então eu cheguei no meu destino. Eu conquistei e hoje eu cheguei no destino. Aconteceu. Só que embaixo nesse slide ele tem A, B, C, D. E no D, no B de bola, mora a procrastinação. Tá aí.
Você está ambicionando perfeitamente, você está desejando perfeitamente. Mas na hora da batalha, a procrastinação chega. Tô errada? Quem é exatamente assim? Quer, deseja, mas a batalha, o processo não está conseguindo ser feito. Então, lembre-se do método. Você precisa desejar, sim, né? Por exemplo, eu estou ambicionando perder 10 quilos. Falando de mim, tá? A batalha é dura, fia. Tem dias que eu vou dormir para não comer de novo. Vou dormir cedo, com fome. Ah, você está passando fome? Não. Eu diminui muito a minha comida, diminuí a minha. Porque emagrecer é déficit de caloria, né? Diminui bastante. E aí acabou, o organismo digeriu e eu fico com fome. Antes do horário, tipo, 9 horas eu tô com fome. Aí, antes, o que era que eu faria? Comia de novo, porque eu tô com fome. Agora eu vou dormir. Eu tomo água, porque eu tô no processo. Eu tô na batalha. Eu tô no passo a passo. Mas a escolha é minha. Você é que escolhe fazer o processo. Porque eu quero conquistar. Entende? Então, isso pode ser. Eu falei também sobre a natação, né? Eu acho que eu já fiz umas 10 a 15 aulas e não saio do primeiro exercício, fazer bolinha. E aí, quinta passada, a minha professora mandou eu atravessar a piscina com dois equipamentos de segurança, um macarrão e outro que eu não sei o nome. E quando chegou no meio, eu disse, eu vou desistir. Vou desistir, eu vou desistir. Isso não, na mente, né? Vou desistir, vou desistir, vou desistir. Aí eu concluí a tarefa, voltei. Quando eu cheguei, eu disse, ai, teacher, que eu chamo ela de teacher. Ai, teacher, eu pensei em desistir. Aí ela, desistir das aulas, fia? Porque o processo é duro, né? E aí ela falou: de jeito nenhum você vai desistir, você já está na metade, você já está quase lá, né? Então, não é todo mundo. Sabe por que eu não desisti e nem vou aprender a nadar? Porque eu já sei o destino. É um sonho meu, que eu espero há muitos anos. Tem muitos anos que eu quero isso, né? E por muitos anos eu procrastinei. Eu já tive piscina na minha casa e não aprendi. Será o Benedito, né? Porque eu procrastinei. Não era uma prioridade para mim. E hoje é, eu quero. Então eu ambicionei, eu desejo, eu estou na batalha. Prometo para vocês que quando eu aprender, eu vou. Eu acho que ela quer fazer um mergulho no Caribe. Só pode, né, Jô? Olha, meu marido veio trazer remédio para mim, viu? Como ele é chique. Entenderam? Então, assim, vocês precisam saber o método. Para quando chegar a procrastinação, você falar, cara, mas eu já sei o destino. Eu já sei que eu vou conquistar. Eu preciso continuar, tá? Eu sempre conto para vocês a minha vida, porque eu não estou mentindo, eu estou sentindo a dor, né? Disso. E os pilares da mudança, né? Que é sempre importante você lembrar, né? Que o primeiro deles é a tomada de decisão. Aí tá tomada, mas é tomada de decisão, tá? Então, você quer mudar. Tomada de decisão. Qual foi a minha tomada de decisão sobre o excesso de peso que eu tava? Procurei uma nutricionista. Ela passou mais de 40 exames, fiz os exames. Ela viu o que estava precisando ser mudado na minha vida, qual a reposição que eu precisava, né? Eu tomei a decisão. Eu busquei também o conhecimento, né? Então, você tomou a decisão de ser uma consultora de excelência, ser uma líder, uma futura diretora, tomou a decisão. Qual o conhecimento que você está buscando, né? A insegurança, ela vem na hora da falta de conhecimento. Você tem conhecimento suficiente para falar desse assunto, você vai lá e arrasa, né? Se você não tem, você fica insegura. E às vezes você
pode ficar insegura também na frente de uma pessoa que tem mais conhecimento que você, né? Você fica assim meio cabreira para falar, em todos os setores. Pode ser apresentando um trabalho na faculdade, porque você está na frente do seu professor, uma consultora na frente da sua diretora. Mas o conhecimento que eu trago aqui para vocês, com a tua cliente, você pode colocar de propósito, né? Um projeto para trabalhar 30 minutos no seu estudo por dia. A cada dia você pode trazer um produto diferente, junto com o aprendizado, que você vai estar trazendo isso, né? E vem a percepção que o que é a percepção? O que você está sentindo, né? O que é que você está mudando? Qual foi a mudança que você fez? O que é que você está conseguindo perceber que essa mudança foi feita? Esse ano, 2025, eu mudei demais. Eu, entende? Porque tem coisas que você não consegue mudar se você não fizer a tomada de decisão, né? Porque a minha nutricionista falou, olha, 40 anos, a idade que eu tenho 40 e mais um pouquinho, 40 anos. É assim, você não pode ficar em cima do muro. Ou você vai para bagaceira e tem uma vida totalmente desregrada, ou você sai do muro e tem uma qualidade de vida. E eu decidi, fiz uma tomada de decisão que eu precisava ter uma qualidade de vida, tá? Então, você decide se quer sair ou continuar na zona de conforto. É sempre assim, é você que decide isso, certo? Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo, né? Pronto. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Não adianta vocês buscarem resolver o problema das pessoas todas do mundo, né? Então, nós que somos mães, temos filhos, alguns maridos, casa, pai, mãe, irmã, prima, a gente vai dar prioridade. A gente precisa ter a nossa agenda voltada para os assuntos que nos traz resultados, né? Eu aprendi isso com Dani Reis. Ela falava sempre: se você ficar graxeirando o chão da sua casa, você nunca vai mudar de vida, né? Não é que eu não faça, Ave Maria, que em casa é tudo no organize, mas é com horário, entende? É horário. Ah, eu tenho tantas horas para fazer essa atividade, eu tenho tantas horas para fazer essa atividade. Eu espero que vocês tenham entendido que a tomada de decisão, que o conhecimento, que o aprendizado e a percepção, ele vai te dar, né, todos os pilares que você precisa para mudar aonde você quiser. Eu dei os meus exemplos, né, que as coisas que eu estou vivendo, né, vocês podem ver, né, as mudanças nos resultados, porque eu comecei o ano decidida, tomando uma decisão que eu ia fazer o meu melhor ano. E eu quero dizer para vocês que já se passaram 3 meses, mas nós temos 75% do ano, né? Então, não adianta você dizer, nossa, já se passou um trimestre e eu não fiz nada. Calma, dá tempo. Se você tomar a decisão, né, de fazer tudo o que tem que ser feito para mudar, né, para mudar o seu resultado. E aí você decide se você quer sair da zona de conforto ou não. Meninas, vocês têm alguma perguntinha sobre produtividade, sobre como que eu faço alguma coisa? Nada? Pode falar, Darlene. Não ouvi. Quer falar não? Você falou sem som? Eu deixo. Eu quero falar. Fale. Eu quero que você fale mais sobre essa questão da divisão de horários. Você já falou em outra reunião sobre isso
e me chamou bastante atenção. Gente, é um ET, é? Tá falando? Eu tô no carro, Cristo Rei, um ET. eu tava cadastrando. Ah, então tá certo, ETzinha. Bora lá. A divisão de horário é assim, são 24 horas, tá? Você tem 24 horas, tá? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer o que você quiser. Sua amiga precisa falar com você. Gente, eu tenho muita gente. Tem um aqui que era, meu Deus do céu. Ela falou bem assim hoje. A gente precisa se ver mais. Eu disse, o que foi? Tá com saudade? Ela, você sumiu. Eu digo, não, vamos marcar. Eu tenho 8 horas no dia que eu posso ir lá, né? E às vezes eu vou até na parte da manhã, na casa dela, tomo um café com ela e volto. Entende? Então, assim, se você quer trabalhar Mary Kay profissionalmente, tipo, fazer que Mary Kay seja uma fonte de renda, você precisa trabalhar no mínimo 8 horas, tá? Para que você fale assim, cara, é isso aí que eu quero para minha vida, né? Então, você faz as suas atividades de dentro de casa, você faz almoço, você faz todas as atividades, então você precisa separar. Mesmo que você tenha uma criança pequena, você sabe a hora que você tem que acordar. Acorde uma hora antes, adiante o almoço ou adiante as outras atividades. E você precisa deixar, nem que seja 3 horas na parte da manhã e, sei lá, 3 horas na parte da tarde, entende? Então, quando eu falo. Você pode trabalhar a hora que você quiser. Você fala assim, Paty, de manhã é impossível eu trabalhar. Se você trabalhar com abacate, você já pode programar as mensagens à noite, quando seu bebê está dormindo, né? O nosso horário é um negócio flexível. Mas, Meu gente, qual é a diretora de uma multinacional? Qual é uma líder de uma multinacional que trabalha menos de 8 horas? Vânia é empreendedora. Vânia, você trabalha quantas horas por dia? Quantos dias na semana? Pode falar. Sem ser Mary Kay, tá? Fale da sua loja. Só para você ter uma ideia, viu, Nara? Fale. Ah, minha filha, eu trabalho mais de 9, 10 horas. Que dia na semana? Domingo a domingo. Vânia a gente já vai trabalhar com a qualidade de vida dela, porque ela já está sem qualidade de vida, que está trabalhando muito, né? Mas eu tô dando o quê? Eu dei o exemplo dela para você entender que para uma pessoa normal manter uma empresa aberta nos tempos de hoje, ela tem que rebolar, entende? E às Mas é vezes assim, uma trabalha consultora, mais fácil. oi? Mas tipo, a empresa está no início, então a gente dá aquele gás realmente para se manter. Mas quando eu organizo e deixo tudo cronometrado, por isso que eu disse que eu faço tudo agendado, eu consigo ter a flexibilidade de ir, por exemplo, na sala rosa, de atender Sim, uma cliente, de fazer uma consultoria por fora, mantendo a loja aqui funcionando normalmente sem mim, tá? É tudo certo. agendado. Entenderam? Ela trabalha com agendamento, então ela consegue fazer o dia dela render. Entende? Então, o que é que você pode fazer? Você pode dizer assim, primeiro passo, quantas horas eu posso me dedicar no dia? Eu sou exclusiva Mary Kay? Vânia não é exclusiva Mary Kay, tá? Então, ela vai fazendo a forma de Vânia é fazer Mary Kay no caminho. A cliente chegou aí, ela aborda uma amiga da loja. Ela, ela vai abordando as pessoas no caminho. Desculpa. Quem é exclusiva Mary Kay tem que trabalhar 8 horas. Quem não é, eu trabalho já em outra atividade, você precisa trabalhar 4 horas. Eu quero ser exclusiva, mas agora eu não posso. Agora eu tenho salão, eu sou maquiadora, eu sou isso, eu sou aquilo. Massa. Mas se você quer ser exclusiva, então tem que fazer o quilômetro extra para dar certo, né? Shirley mesmo, um grande exemplo, na época que entrou, né, montou o seu time trabalhando todos os dias e só fazia Mary Kay à noite, trabalhava em outra atividade, fazia Mary Kay à noite e no final de semana. Hoje ela trabalha final de semana? Não, mas ela precisou passar por isso, entende? Para poder sair do outro e focar na Mary Kay.
Então, é isso que você precisa entender. Hoje, você pode escolher quantas horas você quer trabalhar no dia. Ah, eu quero trabalhar 4, certo. Mas com 4 horas você vai conseguir ser uma diretora. Você vai precisar dar um gás no início, que você está em meta, você vai dar um gás. Em seguida, você vai desacelerando quando as coisas forem se encaixando. Então, crie horas. Você precisa criar horas. Acordar mais cedo, dormir mais tarde. Lembra quando a gente vai fazer uma prova de concurso? O concurso está chegando, a gente precisa estudar mais um pouco, né? O vestibular estava chegando, precisa dar uma intensificada, porque está chegando. Então, quando a gente tem o destino, né, marcado para chegar, a gente precisa dar um gás, né? Então, eu digo para Paty, você que hoje, como você tá, o seu filho estuda à tarde, você pode fazer pela manhã o que você conseguir, não deixa só para ele, vai ficar com mamãe aqui que mamãe tá trabalhando. Senta aqui com mamãe tá trabalhando aqui. Entende? Levando a sério. O segredo é quem leva a sério tem resultado. Quem vai fazendo, deixa o vento me levar, não tem resultado, tá? Paty, é, eu estava falando inclusive com Nara hoje, exatamente isso. Às vezes a gente quer comparar a nossa vida com a da coleguinha. Tipo, eu quero comparar minha vida com Vânia, que tem outro negócio, que tem outro negócio sólido já, incorporado, funcionando e tal. E quero fazer Mary Kay como ela, tá? Tem que ter muito cuidado com o que é que você tá usando de base, né, para seu trabalho, porque eu tava falando com Nara. Nara, não adianta eu me comparar com fulana, porque fulana tem a atividade X, ela quer desenvolver dessa maneira, ela não vai ser a parceira talvez que você espera para o que você está querendo desenvolver, que é equipe, né? Então, você precisa focar e ter muito consciente na sua cabeça de que liderança, ela é muito solitária nessa questão de desenvolver novas pessoas, porque quem tem mente apenas de consultora vai querer focar somente em vendas. Quem tem mente de diretora vai se preocupar sim em estabelecer momento próprio para inícios e desenvolvimento de novas de você. Tem. Então, as réguas sempre são diferentes, meninas. Vocês é quem tem que definir quais são os boletos de vocês, as demandas de vocês, as necessidades de vocês, porque Patrícia vai trabalhar como Patrícia porque ela tem sonhos de Patrícia. Shirley vai trabalhar como Shirley, porque eu tenho sonhos e metas e demandas de Shirley. Se você, cara, tem tudo pago sei lá, pelo seu marido, pelos seus pais, enfim, uma outra vida, uma outra régua, eu não tenho como dizer que a gente vai trabalhar igual, sabe? Esse negócio também tem muito disso, tem a ver com suas demandas. Quais são as suas demandas, cara? O que é que você quer daqui a 5 anos? O negócio que você tem vai te dar estabilidade física, mental e financeira daqui a 5 anos? Exatamente. Você tem que se responder essas coisas, cara. Porque aí a tua organização de tempo vai com base nisso, sabe? No que você tem de demanda na sua vida e o que sua vida anda requerendo de você, do seu empenho. Eu hoje estou completamente sem voz, dei aula de maquiagem, cheguei direto para cá, ainda estou maquiada, fazendo mímica praticamente. Aí você me pergunta, mas Chile, não podia reagendar? Não, cara, porque ela ia viajar quarta-feira e eu não tenho mais agenda até lá. Então tinha que ser hoje, do jeito que foi, da maneira que foi, entende? Porque as minhas demandas e as demandas da minha cliente estabeleceram assim. Então, se responda a isso, sabe? O que você pode adiar? O que você pode deixar para depois? E o que você pode fazer agora na melhor versão que você pode. Essa foi a minha hoje. Esse foi o meu 100% hoje, né? Qual é o seu? Se responda, velho. E se responsabilize pelo resultado, sabe? Dando certo ou dando errado. Tá aí, Patrícia, que abriu o boteco
que não deu certo e ela teve que se responsabilizar por 2024 não ter sido essa coisa toda, cara. Ela não pôde olhar para ninguém e dizer, ah, não, foi culpa do vento, do ar de Deus, sabe? Ela disse, pô, foi minha responsabilidade. Dane-se, vamos para 2025, sabe? E já chegou chutando balde aí com o quarto carro. Então, cada um vai se responsabilizar e prestar contas por suas demandas. É isso que eu consigo falar, gente. Arrasou, perfeito. E aí, Shirley falando sobre demanda, sobre sonhos, me veio um fato. Às vezes a gente pergunta, né? Quanto que você deseja lucrar? Aí a consultora fala 1.000, a outra 1.500, 2.000, 3.000. E aí ela tem que trabalhar para isso, né? O meu plano de saúde aqui de casa, de 4 pessoas, de 4 adultos, é 3.200. Então, eu não podia ganhar 1.000, nem 1.500, nem 2.000, nem 3.000. Entende? E aí, eu sei que se eu ficar na faxina, o dinheiro não vai entrar. Eu preciso botar minha energia aonde o dinheiro vai entrar. Então, faz as tuas contas. O que é que tu faz e traz o dinheiro para dentro de casa? Vai ser fazer a faxina, vai ser ficar a manhã inteira no almoço, ou vai ser servir a tua família, tipo mãe, pai, tio, vizinho. Cara, você tá trabalhando. É o seu trabalho. O trabalho tem um horário comercial. O seu marido, por exemplo, Nara, ele entra e bate ponto e tem que manter aquela hora. Então, é dessa forma que eu quero que você entenda, que todas as meninas entendam. Só tem resultado quem dá a hora, né? Eu estava assistindo um filme muito legal aqui, que eu amo filme com. Depois eu mando para vocês, com história real, né? E aí era de um time de beisebol e o técnico ele é demitido porque ele não traz resultado, né? Então o técnico é demitido, o olheiro é demitido, todo mundo vai sendo demitido da empresa porque não traz resultado. Então, o que demite você na Mary Kay são os seus sonhos, né? É você não tá fazendo os seus sonhos acontecer, é como se fosse uma demissão, né? Que você não tá pulando, mas é porque você não tá dando o seu gás. Entende? As suas horas, focando aonde traz resultado. Então, pare para pensar em tudo que foi dito hoje. Quanto que eu preciso para me manter, né? O que é de todas as características de um procrastinador? O que é que eu tenho? O que é que eu posso ressignificar, né? E quais são as vantagens de fazer o método ABCD, né? Que é um método que vai te dar uma direção exatamente do que você precisa fazer e você precisa pular, né, aí o momento da procrastinação, porque quem procrastina não vai, certo? Você não precisa ser uma pessoa que faça 100%, mas você precisa fazer, mesmo que você não seja aquela que faça 100%. Porque toda vez que eu sento com uma amiga, né? Com todas as amigas que eu tenho de diretoras Mary Kay, ninguém tá fazendo 100%, porque não existe essa pessoa que faça 100%, mas elas estão fazendo. Então, todas as vezes que você vê um pôster de alguém com algum reconhecimento, com alguma conquista, ela fez. Perfeito? Rendeu sua resposta, viu, Nara? Tinha que ser você. Mais alguma perguntinha? Então, beijos. Quer falar, Jô? Gente, depois de uma aula dessa, eu não tenho nem o que completar, né? Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Então, simbora. Concordo com tudo. Simbora fazer o que tem que ser feito, né? Sabendo que Sim. cada um tem sua vida, seus resultados, né? A cada um sabe aonde que precisa chegar, o seu GPS, né? As suas realizações, cada uma sabe. Eu só peço a vocês que vocês não achem que não dá tempo de conquistar esse ano. Eu quero que vocês entendam que temos 75% do ano ainda limpinho, limpo, para você conquistar o que você planejou, sendo que, dependendo do seu planejamento, você vai ter que dar um gás, né? Um gás extra agora. Então, eu desejo uma semana de muitas vendas, né? Aproveitando hoje, o último dia do batom, tá? O último dia, daqui a pouco encerra o sistema da promoção do batom. A gente tá com a melhor promoção do ano, que é base, né? Um sonho. Eu sempre amo. E
O seu nível máximo que você pode atingir no negócio Mary Kay é vender base esse mês. Então, o nível máximo de conquista, de lucro, é os meses que a gente mais arrasa é com a venda da base. Porque a cliente não compra só uma, ela compra Mas, duas, várias, né? Cada dia, eu vou te fazer uma nova pergunta. Responda corretamente para ganhar pontos e desbloquear recursos adicionais. E se você quiser que eu repita uma pergunta, basta dizer repita. Aqui está a sua pergunta do dia. O tópico é conhecimentos gerais. Vale 3 pontos. Em qual país foram construídas as mãos e a cabeça da estátua do Cristo Redentor, que fica no Monte oxe, Barro, no Rio de Janeiro, no Brasil? Você pode responder. Alexa, desligar. Viu? Interrompeu. Jogar. Mantenha sua mente afiada respondendo uma nova pergunta de curiosidades por dia. Sim. Repetida pergunta do dia. Alexa, desligar. Rapaz, Patrícia cadastrou até a Alexa. Você viu? Hoje ela mandou João Vitor jogar o lixo. Vocês acreditam nisso? Eu disse a ele, João Vitor, você joga esse lixo. Aí ele disse, manhinha, chega, eu gaguejei aqui. A Alexa disse, já jogou o lixo? Passada. Ele disse que gelou. Vou Alexa, colocar uma lista em casa para ver se Nicolas não esquece de jogar o lixo. exatamente, bem isso. Meninas, ó, beijo. Vamos embora fazer nosso melhor mês, lucrar muito e realizar todos os sonhos. É só colocar em prática, viu? Simbora.